Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Então dessa vez estamos aqui com uma obra nova. Eu postei uma imagem na comunidade ontem e alguns pediram o resumo dessa obra. Então hoje eu trago para vocês a obra desse garoto do cabelo laranja. Eu não vou falar o nome dela porque eu não me arrisco ainda no inglês. E se vocês gostarem desse conteúdo e a obra for relativamente boa aqui no canal, eu irei continuar trazendo ela. E para isso eu irei usar a regra de 3. E antes de começar o vídeo, eu agradeço a todos o apoio aqui no canal e aqueles que são novos aqui. Seja bem-vindo. Então, sem muita enrolação, simbora pro vídeo. Vamos nessa! O mundo, além das montanhas sagradas, já foi ocupado por várias bestas demoníacas. E as pessoas vivendo próximo a essa montanha, eles não tinham nenhum contato com o mundo exterior. Por ninguém tinha conhecimento sobre esse mundo. E é dito que quando a humanidade estava em seu auge, havia poderosos impérios. Só que esses impérios, eles caíram. E devido à cidade estar bem localizada, ela ficou bem preservada da Era da Escuridão. Porém, ela era frequentemente atacada por bestas. E de vez em quando, a cidade ela era devastada. E nesse momento, vamos entrar nessa cidade através dessa águia e vamos para o Instituto da Santa Orquídea, e diretamente na classe de aprendizes de combate tá essa galera, e na frente desse quadro tá essa professora. A galerinha já fica falando dela, e esse moleque diz que ela é a nova professora da família sagrada e que ela também é uma espiritualista demoníaca. O carinha nem tá acreditando que essa mulher é mesmo de uma das 3 maiores famílias dessa cidade, mas essa mulher só fica ouvindo de onde ela tá. Então ela resolve dar seu showzinho e explica para todo mundo que, diferente de outros guerreiros que usam sua própria força para o combate, um espiritualista demoníaco ele pode se integrar a uma besta demoníaca e usar a força dela para lutar. Então ela dá uma pequena demonstração desse poder e já usa a sua forma espiritualista, a raposa flamejante. Ela diz que após fazer uma fusão com essa raposa, ela pode controlar esse poder e receber várias habilidades de fogo. Ela fala que a raposa flamejante escarlate pertence ao nível ouro e que também esse é o nível mais alto que ela pode conseguir até agora. Mas ela fala que se ela quiser subir mais, ela pode substituir esse espírito. A galera lá atrás fica animada, mas tem um garoto que ele tá desacordado. E nesse momento, uma luz bate em seu olho e o garoto ele acorda. E acorda meio assustado. Ao acordar, ele pergunta onde ele tá e se pergunta por que as mãos dele ficaram menores, mas quando ele olha para frente, vê essa espiritualista. E o garoto ele fica assustado e fica se perguntando por que ele tá no instituto. E ele tá falando isso porque ele não estava nesse lugar há alguns minutos. O garoto ele deveria estar cercado pelo Imperador Sábio e por mais 6 bestas divinas. Ele lembra que usou toda a força que ele tinha, só que ele acabou morrendo. E ele fica se perguntando por que ele retornou e por que ele voltou logo pro instituto. Aí o menino se toca que ele renasceu nesse momento. Então ele olha para o lado e ele vê seus colegas, Lupial e o do Zé, e percebe que eles ainda estão vivos. Aí ele olha para frente e vê que uma pessoa também está viva. Ela, Yenzin, a sua amada. Então ele dá um beliscão em sua bochecha só para ter certeza se está acordado. Mas depois que ele faz isso, ele logo se lembra de algo. E o fato dele ter retornado provavelmente deve ter sido pelo livro demoníaco temporal. Então nesse momento ele começa a procurar esse livro. Assim ele percebe que não está com ele. E mesmo depois de várias batalhas, esse livro sempre ficava com ele. E por causa dessas batalhas, ele acabou ficando sujo de sangue. Então ele deduz que deve ter sido esse livro que trouxe ele de volta para o passado. Aí ele lembra da sua vida passada, quando a Cidade da Glória sofreu um ataque por várias bestas demoníacas. O guardião da Cidade da Glória, ele era um espiritualista de nível lendário, só que ele capotou em batalha. E seu nome era Yemor. E depois que eles saíram da Cidade da Glória, que estava toda acabada, o pessoal dessa cidade fugiu para o deserto. Alguns acabaram capotando, mas outros conseguiram sobreviver. E com isso, o Proto ele se aproximou da sua cremosa. E durante essa fuga, as pessoas morreram uma após a outra. E quando as estrelas brilharam à noite, e sobre a ameaça de morte, esses dois, eles tiveram uma noite romântica. O tempo foi passando e eles continuaram juntos. Só que essa felicidade não durou por muito tempo, pois de repente, o nosso jovem, que se chama Nieli, ele sentiu algo estranho. Quando ele olhou para trás, a sua amada, ela tinha sido perfurada. Com isso, ele sobreviveu e começou a andar pelo deserto sem fim. Ele viajou por todo o continente e se encontrou com muitas pessoas que sobreviveram com as bestas demoníacas. E ele fica irritado, pois naquele tempo ele era fraco demais. Quando a Cidade da Glória foi destruída, toda a sua família ela morreu na luta e a sua amada capotou no deserto. E quando o nosso jovem ele morreu, ele desejou do fundo do seu coração que pudessem ver seus amigos e sua família, pois o garoto ele queria fortemente uma segunda chance. Então o nosso Proto ele dá aquele sorrisão, pois percebeu que essa segunda chance ela veio e ele vai aproveitar bastante ela. Se não fosse pela destruição da Cidade
Cidade da Glória, a sua amada não teria capotado. Mas agora que o nosso jovem ele renasceu, ele vai fazer tudo diferente, pois a vida dele agora é um hack, e ele vai usar todo o conhecimento que ele adquiriu para ficar mais forte. Mas nesse momento, o seu colega olha para ele e percebe que ele está estranho, e ele pergunta para o Nieli por que ele está sorrindo feito idiota. O Nieli dá uma chave de pescoço nesse cara e fala que ele só tá feliz por ver ele. O maluco ele se assusta e pergunta quem é esse cara e o que ele fez com o Nieli. Ele dá aquele sorrisão e fala que não importa o que ele pensa, pois no coração dele o Lupial vai ser um grande irmão. E ele olhando isso, acha que esse cara tá meio estranho. Passa alguns minutos, o Lupial fala que sabe que ele é um dos nobres da cidade, mas ele fala que vai dar um aviso para o Nieli, e é sobre aquela garota de cabelo roxo, e manda ele nem pensar em relacionamento com ela. Ele fala que ela é muito misteriosa e quando ela entra nessa academia, o diretor dá um dormitório só para ela, então ele pede para o Nieli nem se meter com ela. E nesse momento o Nieli joga na cara e fala que ela é mulher dele. E em pensamento o Prota fala que vai proteger ela e não vai deixar nada de ruim acontecer com ela, mas ela tá lá. E em pensamento fala que esse cara, mesmo ele sendo da nobreza, não para de olhar para ela, e ela acha isso irritante. E ela fica se perguntando se ele tá querendo intimidar ela. O carinha que tá sentado do lado dela olha para o Nieli com cara de desgosto. Ele não gostou nadinha que nosso Prota está olhando para ela, mas o nosso garoto nem liga para isso e só fica encarando ele. O maluco ele fica zangado e não gosta nadinha da atitude do nosso Prota, mas o Prota já reconhece esse cara, e esse é o Shen Yue. Ele é da família sagrada, uma das 3 famílias principais, e o Prota fala que ele pode ser considerado um gênio. E lá na frente está a professora, e o Prota fala que ela Shen Xiu é uma dos membros do clã desse maluco. O Prota fala que na vida passada esse maluco sempre estava perseguindo a cremosa dele. Todo mundo dizia que antes da destruição da cidade eles eram noivos, as famílias se combinavam, eles também se combinavam, e se a Cidade da Glória não tivesse sido destruída, eles poderiam ter casado. Porém, quando a Cidade da Glória foi atacada, essa família ela fugiu com o rabo entre as pernas. E em pensamento o Prota fala que a Zinyu ela tem uma boa impressão desse merdinha, só que quando ela tá olhando para ele, ela olha com desgosto, e o Prota pensa que ela deve achar que ele é só um nobre inútil, mas o Prota nesse momento lembra de todo o seu passado e sabe que ela não é desse jeito. E ele fala que isso não importa agora, pois graças ao livro ele pode voltar ao passado e pode consertar tudo. Mas no pensamento da garota, ela acha que esse cara ele é estranho. E lá embaixo a professora Raposa tá olhando para ela, e agora sabemos que ela é filha do Lorde da cidade e neta do espiritualista demoníaco lendário. Então ela fala que essa garota é um gênio raríssimo, e em pensamento ela quer colocar esses dois para se casarem, pois se ela conseguir fazer isso, o casamento dos dois vai aumentar o poder da família deles. Assim essa mulher tira essa transformação e explica que durante os próximos 2 anos todo mundo nesse lugar será os alunos dela. Então ela fala que mesmo que a escola mencione, todos os alunos aos olhos dela não são iguais. Ela fala que a verdade é cruel, mas ela tem que falar a realidade, que esse mundo ele é bastante cruel e não existe nenhum tipo de igualdade. E ela fala para eles que quando eles crescerem, eles vão perceber isso. Então ela começa a explicar todo o poder da Cidade da Glória e como a cidade sobreviveu aos ataques das bestas demoníacas e a Era da Escuridão. Assim ela começa a explicar o ranking de cada combatente espiritualista, e cada um tem diferença. Vem primeiro o bronze, prata, ouro, depois vem o ouro negro e por último o nível lendário. Ela fala que quanto maior o nível, mais poderoso o espiritualista é. Ela diz para todo mundo que dentre os 36 alunos que tem nesse lugar, há alguns de família plebeia e outros são de famílias nobres. Ela fala que todo mundo pode ser igual, mas os status de cada um são diferentes. Então ela fala que um plebeu sempre vai ser um plebeu e um nobre sempre vai ser um nobre. Então ela fala para todo mundo desistir se um plebeu quiser se tornar grande. E o Nieli, ouvindo isso, já fica puto de raiva, pois ele lembra de seu amigo, o Duzé. Então olhando para o Duzé, ele lembra que embora a circunstância da família dele não fosse boa, ele sempre trabalhou duro e ele possui um grande talento, e ainda se tornou um espiritualista demoníaco de nível ouro. Só que durante a invasão da cidade, muitos dos nobres só queriam escapar, só que foram os plebeus que lutaram até a morte. E o Prota nos conta que os primeiros que fugiram foi esse vagabundo do clã da família sagrada. Então ele levanta a mão e quer confrontar a professora. Então ele diz que tem uma pergunta. A professora já se irrita, pois ela não queria responder bosta nenhuma, e ela sabe que esse garoto estava olhando a roxinha. Então ele começa a fazer umas perguntas para a professora. Então ele pergunta e a professora disse que a Cidade da Glória foi a única que sobreviveu à Era da Escuridão e que no momento eles são os únicos humanos vivos. Então ele pergunta para ela se ela tem alguma evidência disso, pois ele pergunta também se ela já saiu alguma vez das Santas Montanhas Ancestrais e pergunta se ela já visitou o Deserto Sem Fim, a Floresta Tóxica, o Pântano da Lua Sangrenta, o Golfo Espirituoso, a Montanha do Esplendor Celestial ou as Terras do Norte. Então a mulher fala que não conhece esse lugar, pois nunca saiu dessa cidade. Então o nosso garoto fala que como a professora não saiu daqui, ela não pode dizer que eles são os únicos humanos. Então a galera nesse momento fica discutindo sobre isso, pois alguns concordam com Nieli
Nieli. E a cremosa dele só fica curiosa. Só que a professora ela fica zangada. E o Nieli tá lá, todo convencido. E esse cosplay de Sasuke aqui tá achando irritante. Então a professora pergunta para o Nieli quais as evidências que provam que o Prota tem razão e que outros humanos sobreviveram. Então o nosso garoto ele conta uma certa história para ela e fala que havia um sapo nas profundezas de um poço e que esse sapo nunca saiu desse poço. Então ele pergunta para ela se o céu é realmente do tamanho daquele buraco, pois isso era a única coisa que o sapo conseguia ver acima da cabeça dele. Então todo mundo da sala começa a sorrir e a galerinha diz que olhando por esse ponto ele tem razão e a sua cremosa acha isso interessante. O Nieli percebe que ela estava sorrindo e ele dá aquela piscada para ela. A garota já fica sem jeito e fica toda corada e o Lupial dá aquele ok para ele. Então o Prota ele fala para a professora que tem outra pergunta. A professora ela tá irritada, pois ela não quer responder mais nada. Mesmo assim, ela deixa ele fazer essa pergunta. Então o Prota usa as palavras dela. Ela disse que um plebeu sempre iria ser um plebeu. Então ele pergunta para ela que o Lord Emo também era um plebeu quando jovem. Assim ele pergunta para ela se ela não tinha conhecimento disso. E todo mundo que é plebeu fica feliz, pois lembraram do Lord Emo, que também era um plebeu e conseguiu subir na vida. Aí a professora fala que o Lord Emo é uma exceção, 1 em 1 milhão. Mas o Prota só rebate isso com esse sorrisão na cara, pois a professora falou que isso era impossível. Então ele pergunta se agora ela não está se contradizendo, pois ele é um bom exemplo que independente da sua origem e o potencial de cada um é ilimitado. Ele fala que nada é impossível, só basta ele querer. A professora fica com esse olhão arregalado e fica irritada. E o do Zé lá atrás fica inspirado pelo Nieli. Então a professora irritada fala que ele é bastante espertinho e pergunta se ele botando as coisas dessa maneira vai mudar alguma coisa da realidade, pois daqui a um tempo ele vai ver que as pessoas não são capazes de fazer tudo. Então ela fala que sabe que esse garoto tem sangue de família aristocrática. Então ela vai fazer uma aposta com ele, pois agora ela quer saber se ele tem algum tipo de talento. Então ela pega o material de inscrição e dá uma olhada no Nieli. As informações dele: campo vital vermelho, força vital atual 5, força física 21. Então ela diz que com o talento que ele tem agora, ele vai ser apenas um combatente em nível bronze. Então ela diz que ele se tornar um espiritualista demoníaco é improvável. Então nesse momento, todo mundo olha para o Nieli, pois a professora falou que ele é inferior até mesmo para os plebeus. Então o aspirante de ninja lá atrás olha para o nosso Prota com desprezo e fica sorrindo dele. E fala que se não fosse por essa garota bem assim do lado dele, ele nem viria para essa escola. E a professora termina dizendo que o Nieli não vai ganhar nenhum tipo de atenção, mesmo da família dele. Então ela pergunta como ele ousa agir de maneira desrespeitosa com os mais velhos. Mas o Nieli tá lá, e ele tá bastante irritado agora. Então o Nieli faz uma proposta para ela. Então o Nieli pergunta para a professora se o tipo de campo vital de uma pessoa pode determinar o futuro dela. Então agora ele afirma que com o caráter desprezível que ela tem, ela está apenas zombando das pessoas que estão nesse lugar. Então ele pergunta agora como é que ela ousa falar de princípios. A mulher ela fica em choque, pois nem tá acreditando nesse garoto. Então ela manda ele fazer silêncio e pergunta quem ele acha que é para falar dessa forma com a professora. E nesse momento o Prota fala que tem vergonha de ter uma professora como ela. E o Prota fala que garante que vai ter vários plebeus nesse lugar que vai exceder as expectativas dela. Ele fala que ao invés de auxiliar eles, ela só tá botando eles para baixo. Então nesse momento o Prota fala que mesmo o talento dele sendo baixo, vai ter um dia que ele vai se tornar um espiritualista demoníaco lendário, igual o Lord Emo. E ele afirma ainda que um dia também se casará com a jovem linda. E nesse momento o Prota dá aquela olhada para a roxinha. Com essa olhada, ela percebe e dá aquela corada. E esse figurante do Paraguai aqui percebe isso também e fica bastante irritado. A professora começa a sorrir e fala que essa é a melhor piada que ela já ouviu até agora, pois não tem como alguém do campo vital vermelho se tornar um espiritualista lendário. E então ela fala irritada que ao invés dele ficar falando, por que ele não começa a estudar seriamente? O Nieli fala que sabe que essa mulher despreza ele, mas ele diz que um dia vai fechar a boca dela. Ele fala que a aptidão não pode determinar as conquistas, pois até o que eles estão fazendo já é um desafio, já que eles querem alcançar o céu e se tornarem mais fortes. Então ele fala que mesmo sem um coração de guerreiro, ele fala que vai tornar o impossível possível. Então pergunta para a professora se ela não quer apostar algo. A professora pergunta que tipo de aposta é. Então o Prota fala que daqui a 2 meses ele vai se tornar um espiritualista demoníaco bronze. E se ele falhar, ele vai sair do instituto. Mas se ele conseguir, ele quer que a professora pare de dar aula. Então todo mundo se assusta nesse momento e o Prota pergunta o que ela acha dessa aposta. Ela começa a sorrir e fala que essa piada é melhor que a outra. E pergunta se ele acha que pode virar um espiritualista nível bronze em apenas 2 meses. O Prota diz que fez apenas uma pergunta e pergunta novamente se ela vai entrar nessa aposta ou não. Então a mulher irritada fala que já que esse é o caso, ela vai entrar nessa aposta, só para fechar a boca dele, pois ele fala muito. Então ela diz que pela grosseria com a professora, pelos próximos 2 meses, ele vai ter que ficar no fundo da sala, em pé, só para prestar um pouco mais de atenção.
atenção. Então o Prota se dirige para o fundo da sala e fala para ela que espera que ela não se arrependa depois. A mulher ainda está incrédula com isso e fala que não vai se arrepender, e pede para ele não vir chorando depois que ele falhar. A galera sentada tira sarro do Prota, falando que o futuro espiritualista demoníaco lendário, ele acabou de ser punido, e todo mundo começa a sorrir. E tá lá o nosso garoto no fundo da sala, em pé, e só ouvindo essas merdas dos caras. Mas tá o do Zé, olhando para essa situação. Então ele fala que como o Nieli é da nobreza, e pelo fato de defender os plebeus ele foi punido, ele como plebeu não pode continuar sentado. Então ele se levanta e vai até onde o Nieli, e fica junto com ele na parede. A professora só fica olhando isso e não se incomoda, e fala que como ele apoiou o Nieli, ele também vai ganhar 2 meses de castigo. Com isso, o Lupial vai até o Nieli, e fica junto com ele e o do Zé. O Prota pergunta o que ele tá fazendo nesse lugar, e o Lupial fala que é chato ficar sentado, pois ele fica bem mais maneiro em pé. O Prota só dá aquele sorrisão e dá aquela olhada de confiança para todo mundo. Com isso, mais outras pessoas se levantam e vai se juntar à nossa galera. E como eles são plebeus, eles vão apoiar essa causa. E nesse momento é formado a gangue do Nieli, um bando de delinquentes. E com toda a galera lá atrás, a professora resolve começar a aula. E ela já começa falando dos resultados do pessoal. Assim ela fala dos 3 melhores. E lógico que ela baba a nobreza, pois os 3 melhores foram a Zinyu, que possui um campo vital ciano e força vital de 86, esse cosplay de Sasuke, e a deusa Xiaoning, a melhor garota dessa obra. E se vocês discordam, saiam agora. Os dois possuem um campo vital verde e a força vital de cada um é 78. E essa mulher fala que em breve eles irão entrar no nível bronze de 1 estrela. E o Prota ouvindo isso, dá parabéns a eles, com essa cara de peixe morto. E todo mundo lá em cima acha isso legal, pois com o tipo de talento que eles têm, eles podem crescer à vontade. E até alguns estão com inveja, pois queria ter o talento deles. Então o Prota dá uma olhada para a nossa deusa, descendente da família Xiao, uma das 7 famílias nobres. Seu talento não é apenas superior da Roxinha, pois antes da cidade ser destruída, ela já havia se tornado uma espiritualista demoníaca de nível prata. E ambas, a nossa deusa quanto a Roxinha, elas são um gênio da nova geração. E o Prota em pensamento fala, se ele tiver alguma chance, ele vai ajudar essas duas. E nesse momento a professora fala que no teste dos combatentes e dos espiritualistas demoníacos, ela espera que pelo menos tenha alguns espiritualistas de nível bronze. E se algum aparecer, ela e todo o instituto vai ficar feliz. Assim o do Zé fala pro Prota que quando a força vital de um combatente espiritualista chegar a 100, eles são considerados como bronze de 1 estrela. Ele também fala que chegar a esse nível é bastante complicado, tanto que a maioria das pessoas nem consegue chegar a esse nível. E em pensamento do Zé fala que a pessoa deve conseguir levantar uma rocha de 100 libras sem a menor dificuldade, quebrar uma árvore com apenas um golpe, e só assim ela vai poder ser considerada como combatente de nível bronze 1 estrela. Já no caso dos espiritualistas demoníacos é um pouquinho mais difícil, pois o campo vital de uma pessoa é dividido em 7, e a ordem é essa, do mais fraco para o mais forte: vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul celeste e índigo. Um humano normal, ele nasce com a cor vermelha, e para ele se tornar espiritualista é praticamente impossível. Já pessoas com campo vitais laranja podem treinar sua força vital de maneira eficaz. E essa é toda a explicação sobre o campo vital e a força vital de uma pessoa. E todo mundo ao redor acha esses 3 incríveis, mas o Sasuke do Paraguai acha todo mundo um lixo, principalmente o Nieli, e ele tá com raiva, porque ele se atreveu a fazer uma aposta com a tia dele. E ele falar que vai alcançar o nível bronze em apenas 2 meses é praticamente ser arrogante. E no pensamento esse cara fala que o Nieli não passa de um lixo. Então a professora nesse momento fala que aqueles que falaram que iriam conseguir o rank bronze em apenas 2 meses, ela quer ver até onde esses caras vão chegar. E o Prota vendo isso, ele só fica sorrindo, pois ele conhece o potencial dele. E nesse momento, ele tem o hack do conhecimento. Por isso o Prota ele tá tão despreocupado. Nesse momento, o Lupial pergunta para o Nieli se ele gosta da Zinyu. O Prota fala que sim, mas o Lupial só fica olhando para ele com essa cara. Ele fala que a Zinyu é mesmo linda. Então ele fala para o Nieli que como amigo dele, ele não vai se furar olho. Só que como um amigo, ele deve dizer, a Zinyu é muito nobre. E nesse momento, não é algo que eles possam comparar, pois ela é filha do chefe da cidade. O do Zé fala para eles serem um pouco realista e diz para esses dois que a Zinyu é um gênio superior e logo logo ela vai se tornar uma espiritualista. Então é melhor eles tirarem um cavalinho da chuva, pois eles não irão conseguir nada. Mas esses dois aqui só ficam olhando pro do Zé. Mas o do Zé fala que ela nem vai conseguir lembrar do nome deles. O Lupial pergunta o que ele tá querendo dizer com isso e fala para o do Zé que ele trabalha duro e que só pensa em garotas durante no máximo metade do dia. Só que o do Zé nesse momento, uma pessoa que é inteligente e que estuda bastante, fica se perguntando onde foi que ele se meteu, quem são esses caras. E o Nieli vendo isso, só fica sorrindo, mas o do Zé chama ele e pede para ele desistir daquela garota. E na minha humilde opinião, eu concordo com o do Zé. Mas o Prota fala nesse momento que ele não precisa se preocupar, pois a partir de agora eles vão treinar feito maluco, pois das coisas que ele quer fazer
fazer, elas definitivamente vão acontecer. O do Zé fala que não importa o que ele faça, sempre vai apoiar nosso garoto. Isso que é lealdade. Então o Prota fala para sua gangue que vai tornar eles mais fortes. O Lupial fala para ele esquecer e diz que tem um campo vital vermelho. E com a ajuda dos Elixir da família dele, ele se tornar um combatente não vai ser nenhum problema. Só que para se tornar um espiritualista demoníaco, isso já é um pouco mais complicado. O do Zé já entra na discussão e fala que não tem sentido nenhum ele se tornar apenas um combatente e não um espiritualista demoníaco, pois no campo de batalha, um combatente lendário não é nada para um espiritualista demoníaco de nível ouro negro. O Lupial fala que não precisa se tornar um combatente lendário. Para ele se tornar um combatente de nível ouro já é o suficiente. E o do Zé fica com essa cara bem que assim, pois esse cara parece ser idiota. Então o Prota toca o nome do Lupial e fala que um campo vital vermelho não é nada, pois ele também tem um campo vital vermelho e vai se tornar um espiritualista demoníaco lendário. O do Zé já se toca e pergunta para o Nieli se ele tem alguma forma de fazer isso. O Prota recomenda apenas escutar ele e se eles fizerem isso, vai transformá-lo em um espiritualista demoníaco poderoso. O do Zé fala que nunca vai recuar e o Lupial, com essa cara de banana bem que assim, fala que isso vai ser problemático. Só que se ele pudesse se transformar em um espiritualista demoníaco, ele nunca mais vai apanhar do pai dele. Aí o do Zé nesse momento olha para ele e pergunta se agora ele quer se transformar em um espiritualista demoníaco, pois ele tinha acabado de falar que isso iria ser problemático e agora ele tá querendo. O Prota fala que não é tão difícil assim, pois no momento eles só precisam de dinheiro. O Lupial fala que se ele pudesse transformar em um espiritualista demoníaco, ele vai investir tudo nisso e que no momento ele tem apenas 2.000 moedas e pergunta o que ele poderia fazer. Ele sabe que isso não é suficiente e o Nieli fica ouvindo isso, mas o Prota fala que ele vai precisar de um pouco mais, de pelo menos milhões de moedas. E o Lupial nesse momento ele congela. E o do Zé também, pois nesse momento o Prota fala que se não der certo com alguns milhões, ele vai precisar de dezenas de milhões. Com isso, a aula acaba e descobrimos que o Prota, ele vem de uma família nobre. Só que essa família, ela tá em declínio. E nesse momento, ele tá sem dinheiro. Então ele vai ter que dar um jeito de conseguir mais dinheiro. Assim ele sai com seus colegas e vai dar uma olhada na loja que tem na cidade. E o pessoal vendo essa loja acha incrível os itens que ela tem. Só que apenas essas luvas, elas são bastante caras. 60.000 moedas. E esse garoto tá sem dinheiro para comprar elas. E o dono da loja olha com essa cara e fala que essa é uma armadura de nível bronze. Então ela iria ser cara. Ele fala que o padrão Vento Nevado foi desenhado usando o sangue de uma Banshee e fala que essa Banshee não é fácil de pegar, ela fica voando sem parar e é difícil de derrubar ela, mas essa luva aguenta bastante ataque. Então o vendedor faz aquela propaganda e fala que essas luvas são definitivamente adequadas para um combatente de rank bronze. Só que o Lupial acha isso uma piada, pois uma luva de nível bronze custa isso tudo, então ele fica se perguntando quanto é que iria custar uma armadura de nível ouro. E com o dinheiro que ele ganha todo mês, não dá de comprar nada. Mas o Prota ele fica olhando tudo e fica procurando alguma coisa. O Lupial pergunta o que ele está procurando, mas o Prota não diz nada. Então o Lupial percebe um aglomerado de gente naquela barraca, e quem está lá é o Sasuke do Paraguai. Então nesse momento ele avisa para o Nieli que ele está lá, mas o Prota ele está pensando em outra coisa, pois ele está vendo essa cremosa, e ela está com suas amigas, e o Sasuke Paraguai ele também percebe isso. Parece que o cara tem olhos atrás da cabeça. Então o Sasuke Paraguai, para mostrar que tem dinheiro, ele fala que não tem luvas de nível bronze, então fala para esse cara que ele vai querer elas, e fala que é para viagem. O cara já fica feliz, embrulha isso e o Sasuke do Paraguai já puxa esse item para o seu anel espacial. E de dentro dele, ele também tira o dinheiro, 60.000 moedas em forma de cartão. O Lupial e o do Zé lá atrás ficam olhando isso e acham ele um babaca, pois ele só tá esbanjando dinheiro. Mas as garotas que estavam com a roxinha acham isso legal demais. E o Sasuke do Paraguai, ele fica se gabando, só pelo fato dele ter dinheiro. E nesse momento, ele olha para a nossa galera e todo mundo fica se encarando. E como o Lupial, ele é cara de pau, ele encara de volta. Só que o do Zé, ele ainda tá de boca aberta. E o motivo disso é porque ele tem um anel espacial. E aquela bodega custa o olho da cara. O Lupial fica doido, pois esse maluco tá andando com 60.000 moedas por aí e ainda tem um anel espacial. E o Sasuke Paraguai, só ouvindo isso, fica feliz por ele ter dinheiro e os outros não. E a roxinha só tá ouvindo esses dois. Mas nesse momento, o do Zé fala para o Nieli que esse cara ele é rico, boa pinta, ele não pode competir com ele. Assim ele pede para o Nieli desistir. Mas o Prota dá aquele sorrisinho e ele fala que a cremosa dele não vai ficar admirada só por isso. E o Prota sabe muito bem o que sua amada quer, pois na sua vida passada, o que ela mais queria era uma amizade. Ela tentou ser amiga da Xiaonin, só que isso não deu certo. E por causa de suas origens, elas se afastaram. Então o Lupial, vendo isso, concorda com Nieli e fala que ela não tá querendo dinheiro. Então ele pergunta se ela não curte garotas, pois se for o caso, é para ele desistir também. Então passa alguns minutos e eles resolvem sair desse local, pois agora o Prota ele vai ter que começar seu plano. E nesse momento manda o Lupial comprar balestras e 500 flechas. Assim ele fala o preço de cada item para ele e pede para esse cara não ser enganado. E depois dele falar isso,
isso, ele diz para o Lupial para encontrar ele no campo de treinamento da escola. E o Lupial nem tá acreditando que ele conhece o preço das coisas, mas o Prota só fica olhando com essa cara bem aqui. Então, com o do Zé, o Nieli fala que vai comprar algumas ervas. Com isso, ele também pegou um agente de fusão de nível baixo para fazer uma poção. E dessa forma, eles foram atrás da grama. Passando alguns momentos, o Prota fala que achou. Então, o do Zé, vendo o que ele pegou, pergunta o que ele tá planejando. O Prota solta um sorrisinho, mas ele fala que a grama ele possui um certo efeito de paralisia. Só que sua eficiência é muito baixa e ela é usada apenas para aliviar a dor. Só que a grama de esmeralda é um tipo de planta comum e ninguém ainda sabe a utilidade dela. E se fundir as duas, ela vai aumentar o efeito de paralisia. E nesse momento, o do Zé entende e pergunta para o Nieli o quão forte é a paralisia. O Prota fala que não tem muito efeito nas bestas demoníacas, mas ele fala de outra coisa e pergunta se ele já percebeu que as ovelhas de chifre nunca comem a grama esmeralda. O do Zé pergunta sobre as ovelhas de chifre, mas o Prota não tem tempo e só chama ele. E o do Zé pergunta para o Nieli se ele poderia ser um alquimista, pois ele sabe de muita coisa. Então, passando alguns minutos, eles vão para um lugar e ele está misturando tudo. Então ele responde para o do Zé que provavelmente ele pode ser considerado um alquimista. Então, quando o dia acaba, ele conseguiu fazer vários frascos desse paralisante. E quando ele termina, eles vão direto para o portão e pensa que o Lupial já deve estar esperando por ele. Só que quando ele chega no local, o do Zé fica surpreso, pois o portão ele é enorme. E nesse momento, o Lupial aparece. O do Zé olha para trás e ainda não percebeu que o Lupial está nesse local e fala que ele está atrasado. Mas quando ele vira com essa carinha bem aqui, pois o Lupial chegou e ele está com a armadura, balestras e as flechas. Mas o Nieli fica brigando com ele e diz que era só para ele comprar as balestras e as flechas. Mas o Lupial fica com essa cara, pois ele queria essa armadura. Então o Prota lhe explica sobre todo esse local e fala que esse lugar foi especialmente criado para os que estão abaixo do nível prata. E todo ano, especialistas da cidade, eles vêm para esse lugar para capturar criaturas. E é isso que eles vão fazer agora. Só que antes, eles têm que ir para a área de vigia. E com a força total que eles têm, eles vão caçar ovelhas de chifre. Então passa alguns minutos, eles estão do lado de fora. E já tem uma ovelha de chifre na frente deles. E o Lupial, ele tá chocado. Ovelhas de chifre é um tipo de besta demoníaca herbívora. Ela é de nível baixo, embora ela não ataque pessoas sem motivo, elas são um monstro agressivo por natureza, e elas possuem fortes traços com seu território. E nesse momento é isso que eles vão caçar. E o Lupial ficou chocado, porque é ele que vai ser a isca, e ele já está preocupado com isso. Só que a ovelha de chifre, ela fica incomodada com ele e sai correndo atrás dele. E ele fica xingando o nosso garoto, pelo fato dele ser usado como isca. E ele tá mandando sua galera atirar logo. Só que o Prota avisou para ele ficar parado, pois se ele tivesse ficado parado, a ovelha de chifre ela iria cair na armadilha. Assim o pessoal iria atirar nela com mais facilidade. E nesse momento o do Zé ele mira nessa ovelha, e quando ele acha que essa ovelha está na mira, ele atira. Mas a ovelha percebe a flecha vindo na direção dela. Assim ela desvia, e o Lupial já fica desesperado, pois ela desviou e já vai atrás dele. Nesse momento, o Lupial fala que confiou a vida dele nas pessoas erradas, e a ovelha de chifre, ela parece ficar irritada. O Lupial percebe isso e começa a gritar em desespero. Assim o do Zé pergunta para o Prota o que ele vai fazer, mas o Nieli tá lá, todo concentrado, e quando a ovelha vai dar sua investida, o Prota encontra o momento certo e dá uma flechada na bunda dessa ovelha. Essa ovelha já cai na hora. O Lupial fica surpreso e pergunta se ela morreu. O do Zé fala que nunca imaginaria que essa droga fosse tão efetiva, e Lupial pergunta que tipo de droga ele está falando, e o Prota responde que essa droga foi feita especialmente para caçar a ovelha. Assim o Lupial grita com o Prota e fala que foi muito irresponsável usar ele como isca, e com essa cara bem aqui, o Prota fala que se ele não tivesse corrido, isso iria ser bem mais fácil. E nesse momento, o do Zé diz que o Prota ele tem uma mira perfeita, pois ele acertou aquela ovelha na hora exata, mas o Prota tá lá, sorrindo, feito besta. Só que o nosso garoto, ele tem bastante experiência, só que ninguém sabe disso ainda. Então o Prota resolve pegar logo os espólios, pois agora ele tem que limpar essa ovelha, pois as únicas coisas que eles vão pegar vai ser os chifres, os pelos do pescoço, o cristal demoníaco e o espírito demoníaco. Assim eles começam a pegar esse espólio, pois são 5 moedas para os chifres, 3 moedas para os pelos, 5 pelo cristal, e eles só demoraram 5 minutos para capotar esse bicho. E com isso, um brilho de esperança aparece no do Zé, pois a família dele fez um empréstimo só para ele poder entrar na escola. E se isso der certo mesmo, ele vai poder pagar esse empréstimo e sair dessa dívida. Então o Prota fala que eles não têm tempo para descansar e que agora eles vão atrás de mais ovelhas. E o Lupial ele já está cansado de correr, pois já faz algumas horas que ele está servindo de isca. Só que nesse momento, o do Zé e o Prota, ele acerta mais uma ovelha. Então a noite passa e eles conseguem bastante coisa. Assim amanhece e todos eles têm que ir para a escola. E o resultado dessa noite foram 120 ovelhas. Nesse caso, 1.200 moedas. E se eles dividirem de forma igual, é 400 moedas para cada
um. Com isso, esses 3 ficaram 7 dias caçando ovelhas. De manhã eles vão para a escola, morto de preguiça, e à noite eles caçam ovelhas. E nesse momento, até a galera de sua sala tá falando que o número de ovelhas diminuiu, e eles ficam se perguntando se alguma besta demoníaca apareceu nesse local para devorar elas. Então passa essa aula, e no meio da noite, o pessoal diz que já tá cansado, e eles precisam descansar. Até o Zé tá no meio disso, mas é claro, os malucos ficaram durante 7 dias trabalhando, então o Prota fala que eles podem descansar. Assim ele vai dar uma explorada na floresta, e quando ele toma uma certa distância, ele percebe uma movimentação, e fica se perguntando se isso é uma pessoa. Então ele vai dar uma olhada, assim ele abre essas moitas, e encontra uma pessoa com a força vital oceana, e ele vendo essa pessoa, percebe que logo ela vai chegar no nível bronze, e quando ele olha direito, percebe que ela é a nossa deusa Xiaoning, e ele fica se perguntando o que ela está fazendo nesse lugar. E é isso, pessoal, se você chegou até aqui, deixe o seu gostei, pois vai ajudar bastante o canal, e se você ainda não é inscrito, se inscreva e faça parte da nossa família. Então, até a próxima, galera. Fui!